chamados para andar juntos. E precisa ser desse jeito, né? Parece uma arte Testemunha de Jeová, mas não é não, tá, irmãos? Parece, né? É um desenho tão bem feito, porque os Testemunhos de Jeová, quando eles fazem a revistinha deles, os desenhos são todos muito bonitos. Mas não é não, isso aqui é vida plena total. E essa galera aí, que o nosso querido Gui fez, eu acho que foi você mesmo que fez, né? Você não terceirizou aí com... Não, né? Ficou muito legal. Eu ali no meio. Esses irmãos não dão mole não, né? Qualquer errinho a gente leva. Amados, chamados para andar juntos. A igreja não é um prédio, mas um corpo vivo formado por pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Se o mundo se 8 bilhões de pessoas não entendem isso, é problema deles. A gente precisa entender que a igreja não é um prédio. E a gente aprendeu isso em 22, né, que teve a pandemia, né? Que a gente ficou ausente 2020. A gente falava um pouco antes da pandemia de que se estourasse uma bomba nesse lugar e o prédio caísse, a gente continuaria sendo igreja. E em seguida veio a pandemia. E a gente manteve a igreja, manteve tudo. Pelo contrário, tudo cresceu na igreja na pandemia. Na nossa igreja, tudo cresceu. Isso quer dizer, é um povo unido. A gente tem problema, a gente tem dificuldades, a gente tem pensamentos muito pessoais, que é o nosso jeitinho de ser, que às vezes não é o melhor jeito, que é o bom jeito de ser é o jeito de Cristo. Então, assim, nós precisamos entender. Você não está sozinho, temos as 4 paredes, a gente chama de igreja, um lugar que a gente se reúne, mas se a gente não estiver aqui, isso aqui pode ser um boteco, pode ser um monte de coisa, porque é só um prédio. Mas conosco aqui é tipo um grande vaso. E nesse caso a gente pode até dar uma simbolizada de que a gente é o líquido que está dentro desse vaso, que quando somos vasos do Senhor, o líquido que está entre nós, de forma figurada, é o Espírito Santo. Então aqui, com essas paredes e você aqui dentro, é um vaso, é um prédio cheio da unção de Deus, porque cada um de nós é uma labareda, é um fogo de Deus, que sabe o que faz, que tem propósito. E o nosso propósito é que Cristo cresça, que Cristo apareça e que a gente diminua. Então entenda bem, cada um de nós é um membro com funções diferentes, mas com a mesma importância diante de Deus. A gente já cansou de falar sobre isso, né? Alguns de nós têm o calcanhar bem grosso, né? Tem pessoal que tem às vezes problema úrico, e daí aquele calcanhar que trinca. Se você não ficar sempre num podólogo, alguém dando uma lixadinha, dando um trato, você passar um creme, ele fica todo trincado. Mas se você perder o seu calcanhar, você tem ideia do que é você não ter o seu calcanhar? É incrível, não dá. Se a gente perde um dedo, se a gente não, o dedo é muito grave, vamos perder uma unha, o seu corpo todo sofre. Então cada um de nós é uma pessoa, é um indivíduo. Cada um de nós tem um jeitinho de ser, e dentro do corpo é igualzinho. Tem as partes mais grosseiras, as partes mais sensíveis, mas é necessário para que seja um corpo perfeito, que tudo esteja ali. Isso somos nós como igreja, já que Cristo é a cabeça da igreja, e nós somos o corpo. Ele dá as ordens, e nós como membros desse corpo, nós precisamos reagir em obediência sempre. Então você tem o seu jeitinho de ser, glória a Deus, você aperfeiçoa para a glória de Deus. Já pensou se todos nós gostássemos da mesma cor? Já pensou se você escrevesse aí na sua cadeira, nessa cadeira só senta o fulano? Não, a gente
dá umas variadas aí e tal. A gente precisa saber desse dinamismo que precisa haver no nosso meio. Às vezes você senta aqui, teve uma vez que eu falei tanto, daí eu fui procurar o Ivan ali. Agora eu estou achando ele ali. Mas eu falou, o Ivan não veio hoje, o Ivan estava lá. Mas eu estava tão acostumado com o Ivan ali, que eu falei, nossa, o Ivan não veio hoje, meu. Aí, no final do culto, eu vi o Ivan do outro lado. Às vezes a gente precisa dar umas mudadas assim, até para que as pessoas observem mais a gente. Estilo de se vestir, o nosso jeitão, cortar um cabelo diferente, uma maquiagem diferente. De vez em quando aparece uma irmã morena e de vez em quando ela está loira. Ela chega num dia morena, no outro dia ela chega loira na igreja, leva até um susto. Não de que está feia, não. Que é legal a gente cuidar desse templo, desse corpo. Nós precisamos. Antigamente tinha a história de que as pessoas, quando se convertiam e quando se casavam, não precisava mais se cuidar, porque já se converteu, já é de Jesus e já casou, já alcançou o objetivo maior de encontrar uma varoa, um varão. Não. Daí que a gente tem que cuidar mais, tem que cuidar da pele, tem que cuidar do cabelo, tem que cuidar da unha, tem que comprar uns perfuminhos, né, para dar uma embalsamada aí de vez em quando. A gente precisa viver assim. Isso é corpo do Senhor. Entre nós não tem ninguém fedido. Por quê? Porque você cuidou, você fez o seu melhor para estar nessa celebração hoje. E todo mundo fez igual, todo mundo se cuidou, todo mundo se arrumou, e nós estamos aqui, e Cristo está nos passando informações de que nós precisamos andar juntos, seja o que for que acontecer, nós precisamos andar juntos, e andar juntos não é só andar juntos fisicamente, pode haver uma necessidade de não haver mais reunião da igreja, mas a gente continua um corpo espiritual do Senhor. Nós precisamos viver assim. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 12, porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um corpo, assim também com respeito a Cristo. Você tem a sua casa e sua responsabilidade. Você tem a sua vida, seus pensamentos, suas ideias, sabe, seus propósitos no Senhor. Mas no fundo, nós que estamos enxertados nesse corpo, se a gente parar para conversar, todas as nossas conversas vão chegar num denominador comum: Jesus. Tudo. Não, eu penso nisso, eu penso naquilo, daí vem a frasezinha, mas em nome de Jesus. Eu desejo alcançar isso, eu desejo casar, eu desejo noivar, eu desejo fazer uma festa, mas em nome de Jesus. Eu quero ver o meu ministério crescer e tal, estou trabalhando assim, assado, mas em nome de Jesus. Seja qual for a conversa de nós que fomos enxertados nesse corpo, que é Cristo, nós vamos chegar sempre no mesmo lugar. E se você chega nesse lugar depois de um monte de conversa, é porque você está no caminho certo, você está no lugar certo, você está andando junto como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Então, somos muitos, temos diferenças, mas quando se trata de salvação, de Salvador, de vida com propósito, nós somos um. Não tem jeito. Aqui, se alguém tem um propósito diferente de que, no fim de tudo, eu quero morar no céu. Se alguém tem um propósito diferente desse, precisa conhecer Jesus, precisa se entregar para Jesus. Vivemos tempos em que muitos estão valorizando a individualidade, mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz de unidade, não de individualidade. Nós temos os dons e talentos, nós temos talentos diferentes, nós temos jeitos diferentes, jeito de falar, jeito de pensar. Alguns de nós têm toque. Os irmãos sabem que tem gente na igreja que tem toque, e tem toques diferentes, mas nós, no fundo, somos o corpo do Senhor, e o objetivo é sempre glorificar a Deus. Não somos competidores. Nós falamos isso hoje de manhã, falamos na célula de sexta. Nós não somos competidores, nós somos cooperadores no reino do Senhor.
Aqui não pode ter no meu ou no seu coração competição. Eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que Beltrano. Você pode ser melhor. Por quê? Você pode se sacrificar e se dedicar mais para uma coisa ou outra. Mas se no teu coração chegou esse, eu sou melhor. Não. Para, em nome de Jesus. Isso é o primeiro passo para a sua decadência. Porque o maior, sempre maior, é o Senhor. Nós somos servos, nós somos mordomos, nós somos voluntários, nós somos escravos de Cristo, como disse Paulo. Então nós precisamos, por mais que você tenha diplomas, seja autodidatas, você tem as suas diferenças, mas se mantenha na posição que Cristo te colocou, porque é Ele que vai dar testemunho de você. Ele vai fazer alguém perceber que você é diferente. Esse alguém vai falar que você é diferente, não você. Nós tratamos disso na célula, que ainda vai acontecer para alguns, né? Mas sexta-feira já aconteceu para a célula de sexta, né? Então nós precisamos entender que nós não somos competidores. Não deixa o inimigo botar isso na sua cabeça. Aqui a gente tenta com o maior cuidado observar as pessoas, cada irmão, para ver quem está se destacando, quem se encaixa dentro do checklist. Existe um checklist do céu nessa igreja. Se você não passar no checklist que nós fazemos, que é bem humano, mas na direção de Deus, o holofote do Senhor não vai estar para você e não chegou o seu momento. Fique em paz, que se você se dedicar, se você se entregar, não é se você melhorar a sua competição para ganhar, não, você precisa melhorar para a glória de Deus, e daí vai dar tudo certo. 1 Coríntios 12 mesmo, no versículo 25, a fim de que não haja divisão no corpo. Então, esse negócio de eu não vou com a cara do fulano, o meu santo não bate com fulano, só se o seu santo for o cão, porque aqui o santo é Jesus. E quem não bate com o outro aí, se entrega para Jesus hoje, pede aí, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus te lava, te transforma, seja liberto em nome de Jesus, porque o santo, o único santo aqui é Jesus, e nós precisamos adorá-lo, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente um dos outros. Nós precisamos cuidar um dos outros. A gente sabe que a gente de vez em quando cuida mais de um ou de outro, sabe? É igual em casa, às vezes a gente passa por essa situação de privilegiar um filho e o outro não, o outro é mais rebeldezinho, então, e tal. A gente precisa tomar cuidado, para que o inimigo não entre e isso vira um negócio e traga um caos dentro da sua casa, e a mesma coisa dentro da igreja. Pais que privilegiam filhos, não. Se tem um, esse é privilegiado, só tem que cuidar bem para ele não virar uma fruta. Tem que cuidar bem, tem que cuidar assim, direitinho, para que tudo dê certo. Agora você tem 2 filhos, você tem que trabalhar bastante, eles são diferentes. De repente um é mais amoroso e o outro não, mas você precisa cuidar dos 2 de igual modo. Se não está cuidando, hoje a orientação do Senhor para você, para que nós possamos andar juntos aqui e em casa, precisa ver isso na vida nossa, porque senão o maligno ele vai fomentar na sua cabeça que você não é tão amado quanto o A, não é tão amado quanto o B. Cara, e depois que o diabo entra para arrumar isso aí, e a gente está num tempo cheio de psicologia, um monte de loucura aí, e a gente tem que andar junto o tempo todo, chamados para andarmos juntos. Você não está sozinho, você não é um indivíduo que se eu sair, a casa cai. Nós vamos entrar nesse detalhe, a casa não vai cair não.
Se você diz não, tem uma fila de gente dizendo sim. Se você quer bater de frente com o Todo-Poderoso, eu já vou te adiantar, você vai perder, tá? Porque lá no fundo, nós já pregamos muitos anos atrás, que a culpa é nossa, a culpa não é de Deus. Então nós fomos chamados para andarmos juntos. Cada membro é importante no corpo. Cada um de nós tem a sua importância. Cada um tem a sua importância. Mas você pode se sacrificar mais na oração, no jejum, na leitura da palavra, nos movimentos que a igreja faz. É óbvio que você vai se destacar daqueles que não tem como prioridade o CT VIP, as células, as celebrações. Vamos lá, no ensaio. Se fulano falta, da minha parte, como nós falamos hoje, bateria, que é um lugar top, né? A gente tem o André, que está estudando, Pedrão, que já é batera, Duzão, que já está aí, e o Gustavaço. Só top. Mas quem se sacrifica mais, vai se destacar de algum jeito. E eu sou a favor de passar o trator. Porque quem se sacrifica para a glória de Deus vai brilhar mais. Isso é bem óbvio. E ser músico é sacrificial. Hoje já tiveram um ensaio de manhã, chegaram mais cedo à tarde. É sacrificial. Alguns vão se destacar dos outros. Por quê? Se preparam. Quando passa a lista da dona Ana Paula, da dona irmã Ana Paula, a ministra aqui da igreja, se o fulano gastar um tempo para ouvir as músicas, ensaiarem em casa, vão chegar aqui mais afinadinhos. Eu sou a favor de, o A está mais afinado, o A vai para frente. O A vai dar um passo na frente, não tem problema com isso não. Porque todos nós, diante de Deus, nós somos iguais, no sentido de que nós temos um cérebro. E que todos nós temos o poder de decidir, eu vou servir melhor, ou eu só quero ficar sentado no meio da igreja, recebendo como nós falamos hoje de manhã. Então assim, você é importante, você é muito importante no corpo de Cristo, como diz em Coríntios 12, 21. 1 Coríntios 12, 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. O olho não pode. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Todos os membros são importantes. Tudo que tem em nós é importante. Porque senão Deus errou. E Deus não erra. E Deus disse que era muito bom a criatura, o ser humano. Então assim, não tem como, olha, fulano é melhor do que Beltrano. Fulano pode se destacar mais. E ele se destaca porque ele sacrifica. Não se destaca por ser mais bonito ou por ter certificados ou falar várias línguas. Se destaca por sacrificar mais para o Senhor. A igreja vai ser beneficiada, o corpo vai ser beneficiado, mas todos são importantes. O Senhor não faz acepção de pessoas. Você pode até fazer, eu posso até fazer, na nossa humanidade, mas o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Na igreja não existe papel pequeno ou grande, todos são necessários e importantes. Todos são necessários e importantes. Muitas vezes o inimigo tenta plantar comparação, competição e inveja. Mas cada membro tem um valor importantíssimo. Pergunta para os líderes de ministério. Quando vai fazer a grade do mês e falta voluntário. É importantíssimo uma pessoa, olha, eu vou começar a ajudar agora. Nossa, é uma alegria tremenda para o líder do ministério. E quando eu fico sabendo, eu fico mais alegre ainda. Porque o líder vai sofrer menos, porque alguém dentro desse corpo está se sacrificando para abençoar o corpo todo. Acaba sendo assim. O seu sacrifício
vai acabar abençoando toda a igreja, todo o corpo de Cristo, um líder, um ministério, o pastor. Nós precisamos sempre pensar nisso, mas nós não somos insubstituíveis. Se você ficar dando um murro na ponta da faca de Cristo, você vai perder. Se você ficar com rebeldia, todo mundo conhece o primeiro rebelde, o tal do Satã. Olha o que ele fez. Não. Na casa do Senhor, nós servimos. Na casa do Senhor tem uma hierarquia instituída pelo próprio Senhor, para que haja ordem e decência. Mas ninguém tem que se achar que é o tal. Deixa Cristo colocar o holofote em cima de você e todos vão perceber que você está se destacando. Aí não é você dando testemunho de você, é o Senhor dando testemunho de que você está servindo mais, sacrificando mais o teu tempo, a tua vida, as tuas finanças. Então nós precisamos, você é importante demais, mas o inimigo, ele tenta implantar na gente algumas coisas. Irmão, ninguém aqui está para competir, quem canta melhor, quem prega melhor, meu Deus, em nome de Jesus, tira do teu coração, da tua cabeça, que eu sou melhor do que a Camila, que a Camila é melhor do que a Laura é melhor do que a Maria é melhor do que a Ana Paula é melhor do que o Domênico é melhor do que o Teles. Não. Os líderes de célula, os líderes de ministério, ninguém é melhor do que ninguém. A gente está trabalhando para o Senhor. O objetivo da igreja é avançar, é amadurecer, é crescer, e precisa de você. Mas se você diz não, você é substituível sim, porque alguém vai tomar o teu lugar. A gente já teve experiências de entender isso. Sai uma pessoa, nossa, o mundo vai desabar. Não, Deus levanta outra, como fez aqui, como faz o tempo todo. Eu não sou, e todo mundo sabe disso, daqueles pastores que o fulano vem para entregar. Eu faço perguntas simples: você está certo, você tem certeza, você não está nervoso? E a pergunta final: você já falou com o Senhor? Já que nós estamos juntos com Cristo? Já falou com o Senhor? Já. E ele disse sim. Opa, se ele disse sim, nunca eu vou dizer não. Está entregue, seja abençoado em nome de Jesus. E se você tem interesse em trabalhar em algum outro ministério, daí vai ser passo a passo, 1, 2, 3, devagarzinho. Mas aqui nós não amaldiçoamos quem quer deixar ministério, de maneira nenhuma. Às vezes cansa, cansativo, né, Camila? É cansativo, às vezes cansa, tratar com pessoas. Gente, imagina o sofrimento de Jesus com os 12 apóstolos, que eram pessoas como nós, que de repente tinham espírito de competição, tinham vaidades, tinham papais ou mamães que queria, olha, deixa o meu filho do seu lado direito, um do lado direito, outro do lado esquerdo, pode ser, porque eles são bons, eles são melhor que todos os outros. Tinha isso, mas nós precisamos entender que todos somos importantes. Mas se você se entregar mais, se sacrificar mais, é óbvio que a luz do Senhor vai fazer você brilhar mais. O teu cheiro vai ser diferente. Quando você chegar, chegou. Fulano, nós tivemos uma conversa aí, né? E nós falamos, e hoje eu falei de manhã, que julho, se Jesus não vier, julho e agosto nós vamos multiplicar a célula dos adultos de novo. Vai sair um casal provavelmente de cada célula de adulto, e Deus já preparou os líderes que vão assumir essa célula em julho ou agosto do ano que vem. É o Senhor operando. Todos são importantes, mas tem gente se destacando, e eu não posso, como o pastor da igreja, oprimir o que Deus está querendo liberar, o que Deus está querendo fazer voar. Eu não posso ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Então nós precisamos entender que todos somos importantes, mas você decide se você é importante ou não. A ideia de Deus é que você decida
que quer ser importante, que quer servir, que quer se entregar, quer sacrificar na presença do Senhor. Mas toma cuidado, não acha que se você sair o mundo acaba. Não acaba. A igreja não acaba, o ministério não acaba, o Senhor sempre vai levantar alguém, porque Ele é o comandante, Ele é o pastorzão, Ele é o líder geral, Ele sabe cuidar de tudo, Ele sabe comandar tudo, e Ele vê o teu coração, e de repente alguém está quietinho no cantinho, e Deus já coloca uma chamazinha naquele coração, e avisa o líder, observa o fulano lá, fica de olho no fulano, porque quando eu tiver que fazer a mudança tal, você vai colocar esse aqui. É assim que funciona. Todo mundo aqui sabe que não é agradável multiplicar célula, né? Tirar a gente de célula. Então assim, o Senhor já deu um toque para nós, já avisa o pessoal, a vida toda a liderança, que vai sair um casal de cada célula. Vai sair. E teremos a nossa 5ª célula de adulto em nome de Jesus. Por quê? Todos são importantes, e célula muito grande é célula doente. Não tem jeito. Na célula as pessoas precisam falar, irmão, a célula de sexta-feira é muito louca, tem que mandar o pessoal ficar quieto. Principalmente tem uma pessoa lá que fala pra caramba, lá na célula a mulher dele vive falando, você não tem que falar, você tem que ficar quieto. É chamado de Orisvaldo, essa pessoa, também conhecido como eu. E é difícil, fica quieto. Mas nós somos todos importantes. Cada crente tem um papel único e quase que indispensável no corpo de Cristo, como nós já falamos. É você que decide se você é dispensável ou não. Na obra de Deus não existe peças descartáveis. Cada membro é importantíssimo. Você é importante demais para o Senhor. Uns pregam, outros oram, outros servem de formas diferentes, mas todos cooperamos para o avanço da obra de Deus. A nossa é deixar o inferno vazio. Esse é o nosso chamado. E as pessoas, Deus faz milagres como faz em algumas regiões do mundo aí, de se revelar às pessoas, mas nós precisamos cumprir o nosso papel, é de brilhar para a glória do Senhor, é de servir para a glória do Senhor, é de ser generoso. O maior mandamento é amar a Deus e o próximo. Por isso nós precisamos nos amarmos, precisamos mesmo. O nosso objetivo é avançar com o reino, todos nós. Quem está se destacando é porque Jesus, eu só obedeço e luto para obedecer certinho. Não é fácil, porque eu tenho a minha visão, eu tenho o meu jeito, sabe? O Senhor não me libertou disso aí não, nem você. De vez em quando a gente tem o nosso jeitinho de ser, né? Tem uns trimelique nosso aí. Mas o jeito de Deus é maravilhoso. Então assim, sirva, sacrifique, faça com amor, faça para Cristo, não faça para pastor, não faça para líder, faça para o Senhor. De repente Ele vai colocar uma luz 440, um holofote gigantesco em você, e eu não vou atrapalhar a obra de Deus na sua vida. E se por acaso o fulano ou beltrano, que a gente chama de crente ou de irmão, começar a se achar demais, o Senhor falou, corta as asas daquela tocha ali. Eu só vou obedecer, irmãos. Agora fazer do meu gosto, da minha vontade, não, porque não dá certo. A vontade de Deus é soberana. No corpo humano, se um dedo sofre, todo o corpo sente. Você já teve essa experiência de machucar alguma coisa no seu corpo e todo o corpo fica zicado, todo o corpo gera uma dor, gera um mal-estar, gera alguma coisa. No corpo de Cristo, precisa ser assim. Para nós que estamos juntos em Cristo, quando a gente descobre que alguém não está bem, a gente sofre. Dói em nós. Não dói como dói no membro, mas dói em nós que somos um outro membro. Mas nós estamos no mesmo corpo, então acaba doendo de uma forma ou de outra. Se você fica sabendo que alguém está com alguma dificuldade, está passando alguma angústia por alguma perda, alguma coisa, alguma doença, e você não sente nada, cuidado, de repente você não está no corpo. Você acha que está, você acha que está.
E o nosso achismo é preocupante. Eu acho que eu sou, eu acho que eu tenho, eu acho que eu estou. Não. A Bíblia diz que quem está em Cristo foi chamado para realizar boas obras. Essas obras vão testificar de que você é filho de Deus, que você é um discípulo, um seguidor de Jesus. Você é muito importante. No corpo humano, nenhuma parte é inútil, mas na igreja, você decide se você é útil ou se você é inútil. Eu vou te orientar. Eu vou te dar um toque, os líderes vão te dar um toque. Olha, você precisa ajustar aqui, você precisa ajustar ali. Mas é você que decide, eu ajusto ou não ajusto. Tá que quem não ajusta depois da orientação, a Bíblia chama de rebelde. E como a gente tem o pai da rebeldia, um rebelde no meio de nós é filho de quem? Do rebelde. Não é de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Você precisa tomar cuidado. A voz que você pode ouvir dizendo que você não é útil, você não é importante, só tem uma pessoa que vai falar isso para você: Satanás. Satanás. Todo mundo aqui é lindo e maravilhoso. Tem uns que estão abaixo do peso, tem uns que estão acima do peso. Tem uma variação enorme nesse corpo aqui. Mas você é precioso, você é importante, e só o inimigo pode dizer que você não é importante ou inútil. Ah, eu não sou ninguém. Ah, eu não sei. Não. Em Cristo nós fomos empoderados para que a glória dele se manifeste através de todos nós. E você não precisa ser igual a ou B. Você pode até, num início de caminhada, se inspirar em alguém, em algum irmão, mas você vai perceber que chega um tempo que você começa a andar sozinho, entre aspas. Você percebe que você já consegue fazer os seus movimentos, fazer os seus estudos, as suas leituras, tirar suas dúvidas, até tirar dúvidas de outros. Só você pode decidir ser dispensável ou não no corpo de Cristo, mas você é importante. Não deixe o diabo dizer que você não é importante. Você peca, eu peco, nós pecamos, nós somos tentados e de vez em quando a gente dá os nossos vacilos. Não fuja, o diabo quer que você saia do corpo. Você sozinho é presa fácil. E como já foi pregado aqui, acho que foi pelo Domênico, você já viu algum membro fora do corpo andando por aí? Não. Quanto tempo que fica um membro fora do corpo se não tiver cuidado? E ainda tem um tempo, quando coloca no freezer, no gelo, alguma coisa desse tipo, tem um tempo. Então você não deixe o inimigo fazer com que você deseje se rebelar e sair desse corpo que é Cristo, porque você não vai sobreviver. O diabo vai te laçar, ele é matador, roubador e destruidor. Ele quer a tua desgraça, mas o Senhor quer te encher de graça. Então assim, não deixa essa voz dizendo para você que você não é importante, que você não é ninguém, que você é feio, que você não. Satanás puro. Tira da sua vida, em nome de Jesus. Jesus diz que você é uma pessoa tremendamente importante. Fomos chamados para andar juntos, nós somos importantes no corpo do Senhor. Mas nós temos diversidade, que fortalece a unidade. 2. Diversidade que fortalece a unidade. Vamos colocar os líderes que ministram aqui. Pregação, momento. Somos todos diferentes. Tem uns mais doidos, extravagantes que nem eu. Tem uns mais tranquilinhos. Tem uns mais sensíveis. Tem, né? Os mais pequenininhos. Mas todos fazemos a mesma coisa. Às vezes você... Nossa, eu gosto do estilo de voz do fulano. Eu gosto do estilo da oração. Não, o que nós oramos é o que importa. Não é o nosso jeitão de ser. Eu falo alto. Normalmente eu falo alto. Mas tem os que falam mais baixo. A autoridade não está em falar alto. Sinceramente, com relação ao pastor, eu acho que para o pastor só sobra uma coisa: ele vai ser julgado primeiro, se ele não estiver alinhado. Agora, todos juntos precisamos fazer a obra do Senhor. E não tem poder sobrenatural na mão do pastor e não na mão do irmão A ou B.
Nós todos somos instrumentos, estamos enxertados no mesmo corpo, debaixo da mesma unção e do mesmo supremo, poderoso e maravilhoso pastor, que é Jesus. Mas temos diversidade que fortalece a unidade. Olha aqui no louvor. Se tivesse só bateria, às vezes tem 8 pessoas aqui, tira 3 que cantam, sobra 5. 5 baterias aqui em cima. Gente, aqui nem escola de samba tem 5 baterias. Assim, tem o baixo, não que seja baixo, mas toca instrumento baixo. Tem o da guitarra, tem o do teclado. Deixa eu ver, para não esquecer, tem do violão, esqueci da Maria. Não. Tem o do violão. Você vê, é uma diversidade que se junta para que o Senhor seja glorificado através de um excepcional louvor, que é o que a nossa igreja tem. Então, a diversidade fortalece a unidade. Porque o louvor é uma bênção? Porque a galera está lutando. Tem problema? Tem, né? O Gui está assim, sentado assim, meio esmurecido. Desse jeito, né? Tem problema? Porque o ser humano é complicado. Como diz o outro lá, o ser humano é esquisito. Mas se nós nos esforçarmos, nós vamos dar menos trabalho. Nós vamos trabalhar mais, aí não dá tempo de dar trabalho. Então, cada irmão tem dons diferentes. 1 Coríntios 12:4. Na diversidade fortalece a unidade. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A gente tem, aqui canta de um jeito, aqui canta do outro, que ministra de um jeito, que cada um tem um jeitinho até de liderar. Mas o Espírito é o mesmo. É o Espírito do Senhor, é o Espírito de Cristo que está dentro de nós, em nós, operando para que tudo fique bonitinho dentro da igreja Vida Plena, em nome de Jesus. Então, cada irmão tem dons diferentes, e isso é bênção para o irmão, isso é bênção para a família física e biológica. Olha que coisa boa! Deus dá os dons, Deus nos alerta para a gente se sujeitar e obedecer mais e sacrificar, Ele nos aperfeiçoa cada vez mais, e os maiores beneficiados somos nós mesmos, a igreja e a família do abençoado, do abnegado aí. Sempre a gente ganha no Senhor. Então a diversidade fortalece a unidade. O problema é quando tentamos uniformizar, em vez de valorizar a diversidade que o Espírito colocou em cada um de nós. Não dá. A gente tem a Laura, cor sim, cor não, e temos a de marronzinho. E temos a Rose de casquinha de McDonald's, aquela branca que eu gosto, baunilha. Mas em cima ela tá com aquele papelzinho que envolve para não sujar a mão, né? Ela tá... É estilo. Irmão, esquece. Graças a Deus o irmão não falou assim, estava indo bem, né? Eu estou começando a esquentar aqui, irmãos. Em nome de Jesus, nós somos diferentes. Olha ali, vamos ver um negócio muito diferente? A Pietra é uma gatinha. E o Elias... é um gatinho. Eu vou até beber uma água, irmão, para descer isso que eu falei, tá? E o Paulão ali do lado... não é nem um gatão, é de olho nos gatinhos. É tudo variando. Somos diferentes, mas o Senhor nos une. Mulher tem uma cabeça que só Deus entende. Minha mulher me escolheu. Só Deus. A Pietra escolheu. Eu ia falar aquilo ali, né? Mas assim, glória a Deus, é um menino que está crescendo na fé, está ficando bonitinho. Está ficando mais bonitinho, porque parece que ele está se envolvendo mais. Eu não sei se é pressão do Paulão, mas ele... É assim que funciona, irmãos. Nós vamos se ajustando nesse corpo maravilhoso que é o Senhor. Por isso, se nós andarmos juntos, nós vamos ficar cada vez mais bonitos. Até chegar o dia que nós vamos partir desse mundinho e vamos ter um corpo glorificado e seremos como Ele é. Aí é beleza total.
mas nós precisamos andar juntos e perceber que nem todo mundo é igual, e a gente precisa aprender a conviver com os diferentes, porque senão você não sobe, não vai subir duas pessoas que não concordam. Como andarão juntos se não estiverem de acordo? Então nós precisamos tomar cuidado com essa ideia de uniformizar, tem que ser igual a mim, tem que ser igual, não, já pensou se toda igreja fosse igual a mim? Eu acho que a gente já teria quebrado. Tá, que a igreja do Senhor não quebra, mas se todo mundo for igual a mim, gente, essa igreja seria temperamental demais, seria estressada demais, seria louca demais, mas não, cada um tem o seu jeitinho. Você precisa entender que estamos aqui para somar e multiplicar no corpo de Cristo, como nos ministérios, como na primeira célula, que veio da casa da Ana Paula, e da casa da Ana Paula, as 4 que tens de adultos, ou todas as células, se a gente for analisar, todas vieram da primeira célula na casa da Ana Paula e do Marcelo. Você vê, Deus foi ampliando, mas alguém se sacrificou lá no começo. No louvor, a gente um tempo atrás estava com mais dificuldade, agora parece que tem uma lista de gente que quer participar do louvor, da banda VIP. Glória a Deus, glória a Deus. A gente tem pessoas interessadas em ser líder. A gente diz que tem um menino aí que precisa arrebentar na escola, que diz que quer ser pastor. É obra de Deus. A nossa igreja, ela tem criança, ela tem junior, ela tem adolescente, ela tem jovem casal, ela tem adulto e adulto. Tem tudo. É uma igreja e todos os cultos tem toda essa gama desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo reunido para a glória de Deus. A riqueza da igreja está na multiplicidade dos talentos, que se unem com um propósito só: glorificar Deus. Você precisa glorificar Deus, não fica olhando na vida dos outros, não fica observando a vida dos outros. Quando você fica observando a vida dos outros, você não está trabalhando para você crescer, você está desaparecendo, porque você mesmo está colocando o holofote que Deus colocou na sua vida, na vida de outra pessoa. Sai fora que isso é rolo, sai fora que isso é rolo, em nome de Jesus. Na igreja, a diversidade é motivo de fortalecimento e crescimento. Cada dom, cada talento dado por Deus enriquece o corpo de Cristo. Todos somos beneficiados, nos tornando cada vez mais fortes e parecidos com Cristo. Esse é o objetivo. Nós somos cristãos, parecidos com Cristo. Quando nos unimos na diversidade, não competimos, mas multiplicamos os frutos para o reino de Deus, para a glória de Deus e nossa alegria. A diversidade não divide, ela amadurece e multiplica. Se você tem dificuldade, que alguém de repente está aparecendo mais que você, cuidado, você está dividindo. E essa multiplicidade aí, ela multiplica no corpo do Senhor. O Senhor que vai dividindo, compartilhando dons e talentos, para que a igreja fique cada vez mais parecida com quem tem que se aparecer, que é com Cristo nosso Senhor. Você e eu, nós, a igreja do Senhor. Por último, fomos chamados para andarmos juntos. A unidade traz crescimento e amadurecimento espiritual. Nós precisamos entender, você é importante, você é diferente, e você vai somar a sua diferença com o outro para que o corpo de Cristo seja glorificado. A unidade, quando nós estamos cada vez mais coesos, unidos, com a mente em Cristo, nós crescemos em quantidade, em qualidade, e a qualidade é amadurecimento. Efésios 4:3. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. O mundo está em guerra, famílias estão em guerra, mas o corpo de Cristo precisa estar unidos, unânimes, em paz. Isso não quer dizer que você não vai ter problema, mas no problema o Senhor te dá paz. Ele já prometeu, e muitos de nós já temos essa experiência aqui de ver a glória do Senhor.
Então, vamos nos mantermos unidos para crescermos, para amadurecermos. As pessoas serão mais fáceis de serem alcançadas se você crescer e amadurecer, você entender que você é diferente, mas aquele irmão não precisa ser igual a você. Mas nós juntos vamos fazer a diferença em nome de Jesus. O crescimento da igreja não está apenas na quantidade, mas na qualidade do amor e comunhão. No amor e na comunhão. Não tem jeito, não tem jeito. A unidade é evidência de amadurecimento espiritual através do amor verdadeiro. Irmãos, nós precisamos nos amarmos de verdade. A gente tem diferença, a gente tem problema, mas a gente precisa obedecer ao Senhor. Ame a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Se você não fizer isso, tudo que você vai ouvir, tudo que você vai pregar, tudo que você vai fazer não adianta. Então, é você que decide amar a Deus e amar ao próximo, e fazer todo o possível para se manter unidos, para se manter em paz, todo o possível. Irai-vos, mas não pequeis, né? A unidade não é resultado de afinidade, mas de amor e de compromisso com Cristo e com a igreja. Eu tenho compromisso com Cristo, mas eu não quero me envolver com a igreja. Opa, não bate, não bate. Essa engrenagem não bate, não liga. Eu estou em Cristo e eu participo da igreja, daí a engrenagem vai funcionar direitinho. Do contrário, você está sozinho nessa parada aí. E sozinho nessa parada você é presa fácil do tal do Satã. Porque o objetivo dele é destruir a sua vida, tirar a tua paz. Então, nós precisamos entender que a unidade não vem só, eu gosto de A, mas é incrível, eu gosto de A, mas eu tenho uma afinidade de conversar, de trocar informação com B. É normal acontecer isso. Mas nós precisamos entender que essa afinidade não é isso pode vir depois. Mas você sendo obediente em amar a Deus e o próximo, não tem como você não estar bem. Se você não está bem com o seu irmão, é porque você não está amando o próximo. E não adianta você falar que ama a Deus e não ama o próximo. E é quase que uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se você não for perdoado, você vai para onde? Se o grande, maravilhoso, poderoso percebe que você não perdoa, ele não te perdoa. Você não entra no céu sem perdão. Você não entra no céu sem ter uma vida de perdoar as pessoas. Não é fácil, mas é possível em nome de Jesus. Efésios 4:13. A gente leu Efésios 4:13, agora vamos 4:13. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos nos tornemos, a gente vai crescer na fé, finalmente nós estamos entendendo a fé, entendendo a salvação, que ela vem pelo Salvador, o Filho de Deus, nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o seu ser. Se você não está perdoando, se você está com problemas aí, se você está se achando injustiçado dentro da casa do Senhor, o problema é seu. O problema é seu. A Bíblia está dizendo que nós precisamos, finalmente a gente precisa ter fé para a salvação, conhecimento no Senhor, é aprender no Senhor, para que a gente cresça, para que Cristo ocupe 100% do nosso ser. Vai ser mais fácil lidar com as pessoas. Claro, aqueles que não estão na fé, mas dentro da igreja, os religiosos, nossa, que crentinho. Você vai ser chamado de crentinho às vezes, mas não esquenta não, é o filho das trevas que está falando isso. É porque você está cada vez mais parecido com Cristo, e o invejoso, que é o Satanás, ele vai botar na tua cabeça que está fragilizada, ou que você tomou a decisão de que você quer ser crente do jeito que você é, e daí o inimigo vai acabar trabalhando e interrompendo o seu crescimento, o seu amadurecimento na fé, e daí a culpa tem a parcela do Satanás, mas é pouca, porque você diz sim ou você diz não. Não é o diabo que tem esse poder de decisão na sua vida nem na minha vida. A verdadeira unidade da igreja não é apenas estar juntos no mesmo lugar, mas ter o mesmo propósito em Cristo. Nós nos reunimos para adorar. Hoje já foi falado aqui, você precisa levantar as mãos e dar glória a Deus, né? Do padre, como que é o nome dele? O padre Marcelo Rossi, né? O Torão. Irmão, você precisa levantar a mão e dar glória a Deus. Que raio é esse que quando você vai nas festas, você faz trenzinho, você faz de tudo. Chega na igreja, você é um 2 de paus.
Você é um Zé Ninguém, você é uma múmia dentro da igreja. Quer dizer o quê? Como? Você não adora o seu Senhor? O seu Senhor não é digno de você levantar as mãos, botar no peito, Senhor, eu te adoro, Senhor, acende a chama em mim, e glória a Deus, e dá seus passinhos aí. Tem uns irmãos que dão uns passinhos, assim, dão uns pulinhos, né? Parece, estão lá em Recife, né? Mas é o estilo de cada um. Eu fico feliz demais quando eu vejo a galera saindo da naturalidade e entrando na espiritualidade de dançar na presença do Senhor. Isso me deixa alegre, me dá até vontade, mas aí eu teria que fazer um curso para eu conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, que eu não consigo, eu tenho dificuldade. Unidade, fomos chamados para andarmos juntos, unidade traz crescimento e amadurecimento. Quando o povo de Deus anda em unidade, o Espírito Santo encontra liberdade para agir. O Senhor vai abrir seus olhos espirituais, o Senhor vai fazer você ficar mais sensível, e você vai ter sonhos, visões, revelações, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, e o Senhor vai começar a te usar. E relaxa, deixa Ele te usar, não fica querendo se aparecer não, você é só um vaso. Ele quer te usar, deixa Ele, você vai ser instrumento na vida das pessoas, e as pessoas vão sair falando por aí, fulano foi usado para me abençoar. Nossa, que legal, o fulano, nossa, mas o fulano parece um mortão. Não, cheio de Espírito Santo, teve um sonho, nossa, chegou em mim com autoridade e tal. Nós precisamos entender isso para a gente ser feliz, crescendo sempre, amadurecendo, mas se nós estivermos unidos no Senhor. A unidade fortalece a fé, a unidade fortalece a fé, a unidade aprofunda o amor, a unidade conduz à maturidade cristã, e como resultado final podemos viver a vida plena, aqui e já na eternidade, em nome de Jesus. Esse é o nosso chamado para viver no Senhor. Como o corpo de Cristo é completo quando cada membro cumpre a sua função para essa unidade, que é a ordenança do Senhor. Somos chamados para andar juntos, cuidar um dos outros, valorizar os dons e manter a comunhão. Nós precisamos ter paciência com as pessoas. Vocês precisam ter paciência comigo, porque eu tenho paciência com vocês. E não é porque eu sou gostosão ou vocês são os gostosões, é porque Cristo está em nós. E aí a gente vai crescer, vai amadurecer, vai ser uma bênção. Finalizando o versículo 1 Coríntios 12, 27. Eis o que eu estou procurando dizer: todos vocês juntos são o corpo de Cristo, cada um de vocês é um membro separado e necessário nesse corpo. Você é importante, mas você pode dizer que você não quer ser importante, aí é problema seu e do demo. Mas o Senhor diz que você é importante, você é precioso, você é importante na igreja, na nossa igreja, no corpo de Cristo, na sua família, no seu mundinho, você é importante. Valorize o irmão que está ao teu lado, mesmo que ele não faça o que você faz. Valorize. Vamos quebrar essa desgraça de a pessoa faz 9 coisas boas e uma coisa ruim e a gente foca na ruim. A gente pode melhorar, porque os nossos olhos precisam ver como Cristo vê, já que nós estamos enxertados nesse corpo maravilhoso, já que Cristo é a cabeça, quem manda em tudo. Ore para que Deus remova qualquer sentimento de competição e divisão no seu corpo, no nosso meio, nos ministérios. Ore para que isso acabe. E para fechar, lembre-se, sozinho você até vai rápido, mas unido com a igreja você vai mais longe, e o mais longe é o céu, é para onde nós iremos, descansaremos no Senhor, e vai acontecer coisas muito loucas, até o estado perfeito depois do grande trono branco, mas nós estaremos lá. O povo VIP, a igreja Vida Plena, vai estar lá. Nós vamos subir todo mundo de mão dada, em nome de Jesus. Porque juntos, nós fomos chamados para andarmos juntos em nome de Jesus.